Aí mãe, aí disseram, vou levar aí Dona Maria José. Já não estava, ela estava na lona mesmo, a gente. Que vinha o pessoal do interior, o pessoal de mãe, pai não, de mãe. Sacos e mais sacos de inhame, batata, essas coisas. Macaxeira, farinha de mandioca, essas coisas, goma, essas coisas, tudo mandava pra gente. Frutas e verduras. Peixe, peixe seco, caranguejo, marisco, tudo mandava pra gente não passar fome. Galinha viva, pra mãe sustentar a gente. É só de mãe. Aí a gente ia esperar a barra boa, a gente vinha arrastando um saco ladeira acima ali no cemitério para levar para casa. Aí, sim, fui Dona Maria José. Naquela época, ela não trabalhava, foi o começo do trabalho dela, ela não trabalhava tanto assim, como ela trabalhava ultimamente, certo? E foi chegando mais entidade e foi ficando mais forte os trabalhos dela. Aí ela chegou, quando ela olhou lá no copo, aí ela disse, eu não posso, eu vou passar uns banhos de cravo branco para ele, para abrir os caminhos dele, que pai não podia ir, quem foi mãe. Aí Bivó estava lá em casa, a mãe dele, cuidando, ajudando a mãe. Muito preocupada com o filho. A reza dela não adiantou. Aí ela disse que santo de casa não faz milagre, né? Aí pronto. Ela foi sim, passou em banho bem quente, para ele tomar um banho quente, esperto, de cabeça assim, certo? Aí, meu filho, no primeiro banho que mãe foi dar em pai, tinha que dar no quarto, porque no quarto ele não saía, né? Não ia poder ir lá para dentro para tomar o banho. A janela, que era 2 postigos, uma janela larga assim. Abriu assim, ó. O vento não foi tão forte que abriu. Se ele tivesse tomado banho, é porque ele ainda não tinha, mas estava nu ainda para tomar o banho. O vento veio antes dele tomar. Porque se o vento tivesse, na hora que ele tomasse o banho, bem quente, aquele vento em cima dele, ele arejava de vez. Uma coisa que ia ser, como é que se diz? Pro bem dele. Pro bem dele, ia acabar com ele de vez. Aí sim, não tinha realmente nada, porque os nervos dele ia atrofiar tudinho. Aí, vai começar a ter todo cuidado, né? A mãe, além de botar o ferrolho, a mãe botava uma tranca, um ferro, fechando a janela para poder dar os banhos dele. Ela passou só 3 banhos. Porque ela disse que com esses banhos, ela disse, eu não posso desmanchar o que foi feito para ele. Eu não tenho força para desmanchar o que foi feito para ele. Não tenho. Não tenho essa força. Mas aí vocês moravam aonde? Aquela casa de esquina, aquela casa do alto, ali perto de onde eu moro, aquela Ana, aquela casa do alto assim, de esquina, subindo do Guadalupe, perto da casa de Zuleide, antes da casa de Zuleide, aquela casa de esquina que a gente morou. Uhum. Era aquela casa ali. Aí ela chegou e disse, sim, mas esse banho vai abrir os caminhos dele para que venha uma pessoa para ajudar. Vem uma pessoa para ajudar. Um amigo dele vai ajudar ele. Vou botar um amigo dele para ajudar ele. Uma pessoa, amigo dele. Pronto. Aí tinha esse motorista de táxi que já andava com ele de graça, ele não tinha mais dinheiro nem para pagar a gasolina do homem, não tinha. Aí, tanto levava ele para médica, para todo canto. Aí, o homem chegou e disse, seu Benedito, tem um casal, eu soube,
que tem um casal que está viajando aqui pelo Brasil, pelo mundo, eles pelo mundo, curando as pessoas. O senhor quer ir? Ele disse, a essa altura eu faço qualquer negócio. Para ficar bom, eu faço qualquer negócio. Estou vendo minha família se acabar aí precisando de mim e eu não posso trabalhar, não posso fazer nada. Aí só gastar. Já estou vivendo de esmola, ele disse. Aí ele disse, troque de roupa que eu vou com o senhor. Aí mãe não podia ir com ele, né? Aí E que casal é esse? veja o que aconteceu. Aí fui no interior, pro lado de Caruaru, pro lado de lá, que esse casal estava. Aí o cara, com a gasolina dele, botou o pai no carro e levou para lá, esse lugar, onde disseram a ele. Quando chegou lá, era um sítio, um casebrezinho, certo? Porque eles estavam lá, não pagavam aluguel nada não, estava lá emprestado, certo? A eles, que eles estavam em peregrinação pelo mundo, a curar. Era um casal mesmo, eles eram casados, mas vivia como irmãos, para poder curar as pessoas. Aí o pai chegou. Mas qual é o nome desses dois? O pai não sabe, era um homem e uma mulher, somente. E a pessoa levava um quilo de arroz, certo? Assim, pacote de arroz, farinha, uma fruta. Era o pagamento deles, ele não queria dinheiro de ninguém. Nem isso a gente tinha para dar. Quem deu foi o motorista. Quem deu o pagamento foi o motorista. Que pai não tinha para dar. Aí pai sentado, ele chegou no lugar, ficou pai dentro do carro, porque pai só saía no braço. Pai só saía assim no braço. Mas primeiro ele foi saber se era ali mesmo e se eram eles. Aí o homem chegou, foi lá e contou ao casal o que estava acontecendo com o pai. Certo? O que estava acontecendo com o pai. Que ele tinha um despacho, ele nem sabia do negócio do que aconteceu no trabalho de pai, porque pai estava aposentado. Ele não sabia. Certo? E pai não contava a todo mundo. Só sabia do negócio do despacho que pai atravessou, pisou, quer dizer, enguiçou e só deu 3 passos. Aí, e aleijou e já tinha feito de tudo, tinha acabado com o dinheiro todinho, já estava pedindo, já estava precisando da ajuda de terceiros. Aí ele chegou, pegou um banco, 3 bancos, botou no terreiro. Um do lado do outro e pai no meio, entre eles, assim, certo? Aí chegou e disse, saia do carro, seu Benedito. Ele disse, eu não posso, eu estou aleijado. Aí ele disse de novo, saia do carro, abre a porta do carro e saia, seu Benedito. Ele chegou e disse, eu não posso, eu estou aleijado. Ele disse, eu estou mandando. Abra a porta do carro e saia. Pai, quando botou o braço parecia que não tinha nada. Pai abriu a porta do carro, pai botou o pé, não tinha nada. Pai saiu andando até eles. 6 meses. 6 meses aleijado. 6 meses de peregrinação de pai para ver se curava e não curava. Aí pai ficou assim, né? Já ficou contente. O senhor não tem nada. Venha. Aí pai saiu andando. Normal. Contente que só, né? Aí senta aí. Aí pai sentou num banquinho. Ele já estava sentado em um e ela no outro. Aí eles pararam, se concentraram. Aí o homem falou com a voz dele mesmo, né? Fez uma pergunta à mulher, não foi a pai. Falou, pronto. Por que você fez isso para ele? Ele é um pai de família e não sei o que, começou, né? O homem
Aí ela, com a voz do homem que fez o trabalho, quando o pai ouviu a voz do homem, sabia quem foi. Justamente ele falou com a voz dele, para que desse crédito ao pai e a quem o rapaz estava ouvindo, que como é que a mulher ia falar com a voz de homem? E a voz do homem que fez o trabalho. Aí ele disse, ele me tirou o pão da boca dos meus filhos, quando me entregou a chefia. Então eu jurei que o pouco dinheiro que eu peguei, eu ia gastar todinho para acabar com... os filhos dele também iam passar fome. Já pensasse? Mas ele era culpado, ele estava roubando. Estava roubando um em Recife. E ele queria coisa, né? Aí o pai entregou, e ele tentou matar lá, não conseguiu, e disse, eu tentei 3 vezes matar ele, matar esse menino. Tentei 3 vezes matar esse miserável. Eu joguei o punhal, e ele se abaixou para apanhar, o vento tirou o lenço da mão dele, e ele se abaixou para pegar o lenço. Não consegui. Botei a maçã, muito bonita. Quem morreu foi a pobre da véia. E ela foi quem comeu a maçã, que era para ele. Eu não sabia que ele não gostava de... Era a única fruta que eu devia ter botado uma manga. Cena de comédia. É, mas eu não sabia, botei uma maçã. Porque eu posso botar uma manga, né? Era estranho, né? Mas era mais fácil para ele uma manga. E uma maçã. Não, eu peguei e cortei o cabo do elevador, ele entrou, entrou no elevador e pegou, esqueceu não sei o que e voltou. Aí o elevador caiu sozinho, sem ninguém. Aí daí foi que botaram a polícia em cima e me tiraram de lá. E ele... Ganhou a aposentadoria. Não, ele ganhou a aposentadoria, mas eu, né? E aí disse, e ele, para ser bom, ainda não quis que a polícia me levasse. Querendo ser bonzinho. Ele tinha tirado o pão da boca dos meus filhos e queria ser bonzinho. Nem isso ele viu, né? Que ele podia muito bem estar numa cadeia, preso. Naquele tempo, ele ia se lascar todinho. Da ditadura. Oxe, ia se lascar todinho na cadeia, no presídio. Né? Ainda mais como assassino, né? Coisa de assassinato. E não foi uma vez só. 3 vezes. 3 vezes ele fez, tentou. E roubo, né? Da empresa, roubando a empresa que trabalhava. A senhora nasceu em 1950, né? Foi. A senhora nasceu onde mesmo? Goiânia. Nem Atapuz. Aí o seu pai... Estava na política, foi trabalhar com outro, aí foi expulso, eu tinha 9 meses, expulso do lugar com tudinho, a gente tudinho. Ele foi expulso após fazer a igreja, né? Fez a igreja, foi, mas sério que quem faz igreja, olha, quem faz capela, ou morre ou se muda, que nada. E aconteceu. Aí Ele não morreu. vocês foram pra Paraíba, né? Foi, na Paraíba. Aí lá o seu pai tinha um amigo, né? Não, esse político que ele trabalhou para ele foi quem arranjou essa casa, esse sítio que ele tinha no Jacumã, né? E ele foi quem arranjou esse emprego, ficou procurando com o conhecimento dele e o pai não sabia fazer nada. O pai era o quê? Um pescador. Ele passava jogo de bicho, né? Ele nem era pescador, porque ele não sabia pescar. Trabalhava assim, vendendo peixe. Os outros pescavam e ele arranjava os compradores, com vendedor de peixe, né? Um atravessador. Pronto. Era assim que ele ganhava o dinheiro. Aí foi que sim, né? Aí sim, terminando o serviço de pai. Aí ela chegou, ele perguntou quanto é, né? Quando desmanchou o trabalho ali. Aí chegou, disse, ele pegou, desmanchou, fez o homem não deixar para lá, certo? Como se o homem arranjasse um emprego, alguma coisa que... Sim, ele perguntou se queria que mandasse de volta para ele, para o homem, o que aconteceu com o pai. E o pai disse não.
Eu não quero o que eu passei, eu não quero para o meu pior inimigo. Não quero. Isso eu não quero. Ele tem família, deixa ele viver para lá. Eu só quero que ele me esqueça. Que ele não me persiga mais. Vai-se embora. Ele pode tomar o rumo dele. Eu acho que ele saiu daqui de Pernambuco para São Paulo. Entendeu? Sei que ele saiu. Ele ninguém nunca mais soube dele. Ele deve ter saído de Pernambuco para São Paulo. Aí com a família aqui não conseguia nada por causa do roubo, né? Que com certeza uma empresa foi passando para outra, e ele ficou sem poder trabalhar. Entendeu? Aí, pronto, acho que ele foi embora para São Paulo. Eles queriam que ele esquecesse ele, que ele saísse do caminho dele. Pronto, só isso foi o que ele queria. Eu não quero, eu não desejo para o meu pior inimigo o que eu passei. E eu não quero passar nada com ele. Eu sei o que eu passei. E o que minha família sofreu por causa disso. Pronto, aí... E o homem disse a ele, o homem, enquanto sua mãe for viva, o senhor não morre. Não acontece nada de mal com o senhor. Mas depois que sua mãe, que ela reza, ela acorda pensando em você e dorme pensando em você. Enquanto ela for viva, não vai acontecer nada demais. Nada que não possa ser resolvido. Agora, depois que ela morrer, o senhor fica descoberto. Você fica descoberto. E tem uma coisa. 7 meses antes do senhor, antes do senhor morrer, o senhor vai perder um membro. Mas isso aí não é que mandaram. Isso aí é dívida de reencarnação passada. Viu? Antes de o senhor morrer, se você morrer, você vai perder um membro. Aí passou-se, minha avó, muito tempo, quando foi em... Tua avó tinha quantos filhos? Hein? Tua avó? Tinha 4. Não, era 4. Né? Era tio, cada um era um pai, né? Porque ela casou 4 vezes. O primeiro casamento... Que nem minha mãe. O primeiro, não, mas não era coisa, é porque ela ficava sim. viúva, viu? O primeiro casamento durou 1 ano. O marido dela foi para né? Né? Ela sonhou que ia um barco para o mar e voltava com a vela meio mastro. A vela da canoa, a meio mastro. Aí, quando ela morava bem pertinho da beira do mar, quando olhou, lá veio, o marido dela saiu para pescar no alto mar. Aí, quando ela olhou, lá vinha de muito tempo, lá vinha um barco, meio mastro. Ela disse, era meu sonho. Olha para aí. Eu sonhei esse barco, eu sonhei com esse barco, que ia sair, quando faz meio mastro é porque alguém morreu no barco. O marido dela morreu, teve um ataque cardíaco e morreu, jovem, morreu, né? Aí ela ficou sem marido, né? Sem filho e sem marido. Aí apareceu um senhor branco, muito bonito, porque ela era uma velha bem feita, viu? E ela sabia, não tinha muita, nem conversado, bem simples, bem simples. Aí esse rapaz, esse senhor, se engraçou dela e ficou com ela. Viúva, novinha, de 1 ano só de casamento, novinha, né? Cheirando a leite, fogosa. Ficou com ela, ela engravidou. Só foi o menino nascer, tio Severino. Ele era bonito. Nem parecia que era filho de uma negra.
que ela era negra mesmo, do cabelo, coisa mesmo. Viu? Aí, pronto. Aí ele, depois que o menino nasceu, ele morreu. Ela ficou viúva pela segunda vez. Aí o menino cresceu, foi coisa assim, né? Aí passou um tempinho, ela quietinha, como um menino, e ninguém do lugar queria ela não, com medo. Já tinha morrido 2, né? O primeiro era negro, o segundo era branco. Aí apareceu o pai de pai, meu avô, casado com Leopoldo, Dona Leopoldina, e branco, louro, dos olhos verdes, por isso que Carline tem os olhos verdes, né? Meio azulado, sei como é. Aí, branco assim, bem branquinho. E o nome dele era Maroto, que era conversador, namorador, que puta merda. Enrolando. Pai era do mesmo jeito, viu? Pai era uma conversa de derrubar avião. Mesmo teu avô. Aí, passou-se, né? E ele, quando chegou lá, quando ele viu vó, a mulher dele era branca. Ele ficou doidinho pela negrinha. No tempo da escada, depois da escravatura, o pessoal, né? O pessoal que veio de fora, ele era português. Ficou doidinho quando viu vó. Ficou doidinho, doidinho. O português é doido pelo negro. Aí ficou doidinho, doidinho, doidinho por ela. E ela também. Aí começou indo lá, né? Não disse ela nem que era casada, né? Aí ia lá de vez em quando. Aí ela engravidou de pai, né? Chamou ele pai de Benedito Maroto, porque o pai dele era Antônio Maroto. Antônio Tomás de Oliveira. Aí teve o pai, né? Pai muito esperto. Porque é mesmo que o pai dele, né? Ele ficou doidinho pro pai. Aí não queria mais sair de lá. Porque ele não tinha nenhum filho. Com a esposa. Não, ele tinha filho com a esposa. Ele não tinha nenhum filho esperto como ele era. Porque era um danado, ele tudo ele resolvia. Tudo ele pequenininho e fazia isso e sempre para ganhar dinheiro. Sempre esperto, sempre esperto, sempre esperto. Ele ficou louco pro pai. Né? Louco pro pai, doidinho pro pai. Aí continuou com ela. Aí passou um tempo, ela engravidou de novo. Ele estava durando, né? Ele estava durando, né? Aí teve tia Antônia. Botou o nome de Antônia, já que o nome dele era Antônio, botou ela de Antônia. Né? Antônia Tomás de Oliveira, vê, meu nome. Aí, como é? O pai tinha feito uma promessa com mãe botou o nome de Silena em mim, né? Mas ele tinha a irmã dele que tinha o nome de Antônia, aí queria ele fez Uma aposta. com ela, uma promessa com ela. O primeiro, que só eram eles dois, que era filho de pai e mãe juntos, né? Aí disse com ela, se eu nascer, minha primeira filha, eu vou botar o seu nome, Antônia. E você, quando você tiver o primeiro filho homem seu, vai ter que ter o meu nome. Ela disse, tá certo. Vê. Eu tinha que nascer primeiro, meu Deus. Nasci com 3 homens, eu nasci com 4. Primeiro mulher, vai precisar. Aí, pronto. Sim. Esses 3, né? 3 filhos. Aí ele adoeceu, morreu. Morreu meu avô. Viúva pela 3ª vez. Aí ninguém mais. Pronto. Fechou ninguém as portas. mais. 3 filhos, 3 viúvas. Mas só que o primeiro não teve nenhum. Aí o segundo, o terceiro, pegou o que não teve no primeiro, né? Os 2, né? Para ser cada filho um homem. Aí, tudo bem. Quando apareceu um negro, do cabeça assim, do nariz assim,
Endoidou quando viu vó. Aí quando disseram, não, aí tem a ponta do figo branco, viu? Chamava figo, né? A ponta do figo branco. Todo homem que ela se casa morre. Ela já matou 3. E sabe, eu não mato não, eu sou jovem, sou novo, eu sou moço, eu tenho vigor. Tomou no cu também. Ela ficou grávida de tio Irnaldo. De tio Irnaldo. O cara, depois que ela teve o menino, o cara começou doente, doente. Foi também. Aí fechou mesmo. Fechou, ela ficou jovem, né? Mas doida pelo namorado, estou fogosa que só. Nada, ninguém, acabou. Morreu e ninguém quis mais. De jeito nenhum, com medo dela. Com medo. Com medo de vó. Aí, pronto, ficaram esses 4 filhos. Aí foi quando o pai conheceu a mãe, né? Primeiro o pai namorou com a mãe de Didinha. Namorou com a mãe de Didinha, que era mentirida, a mãe de Didinha. Certo? Mas foi aquele namoro só de flertar, né? De tia Dinha? Sim, a mãe de Eulina. Ela era morena, parecia uma índia. Aí quando, depois que pai, numa festa, na outra festa que pai foi, viu mãe. Pai endoidou. Mãe tinha o cabelo vermelho, assim, como é que se diz? Ruiva, era ruiva, bem branca, dos olhos quase azul. Mãe era. Depois ela mudou, né? Com o tempo ela foi envelhecendo. A primeira, depois ela pintou o cabelo de preto, pronto. Acho que o cabelo começou a ficar branco, ela pintou de preto. E o acaju dela já era, né? A pele bem branca, a mãe era bem branca mesmo. E pai moreno, ela bem branca, era branquinha e ela esperta, ela gostava de trabalhar e tudo, não parava. Aí começou a namorar com mãe, aí noivou com mãe e casou. Meu avô não deixou levar. Mas eu tô casada, não quero saber. Minha filha só sai daqui depois que você fizer uma casa para ela. Por quê? Pelo que os meninos foram lá na sua casa, viram que a sua casa só tem um quarto. Que dorme sua irmã e sua mãe. Os homens, né? Que é você, o mais velho e o mais novo, dormem na sala, né? Na cozinha. Eu não vou mandar, enquanto você não fizer uma casa, eu não vou mandar minha filha, não. Aí pai doidou. Já passou 1 ano juntando dinheiro para fazer a casa. Aí quando ele estava com todo o material, né, mais ou menos por lá, conseguiu, aí chamou, aí meus tios, irmão de mãe, foram para pegar um barco, foram para Atapuz para ajudar ele a levantar a casa. Era perto da igreja, mesmo correr da igreja, antes da igreja. Tinha de minha avó, depois era dele. Acho que é a segunda. Aí fiz a casa. Essa casa ficou para tio, para um bar novo. É uma casa muito boa que fizeram. Ficou, porque quando a gente não foi expulso, né? A gente foi expulso, a casa ficou vazia. Tio estava noivo, aí casou e levou a mulher para lá. Aproveitou a casa de pai, né? O pai não ia mais voltar para morar lá. Aí ficou lá. Só fez comprar os móveis, né? Aí, pronto, ficou com a mulher dele. Aí deixa eu ver uma coisa aqui, Cão. Deixa eu ver se eu entendi. Aí depois que vocês foram expulsos, né? Vocês foram lá pra Paraíba, né? Pra Jacumã. Era um sítio. Né? Aí o cara que o seu pai trabalhava, né? No governo, da política, Arranjou esse emprego. arranjou emprego
No Moinho Recife. Na União Recife. Moinho Recife. No Moinho Recife. Lá dentro daquele. Aí vocês tiveram que se mudar de Paraíba. Foi. De Jacumã. Aí ele arranjou, ele que tinha conhecimento aqui em Olinda e tudo, uma casa. Como é? Ali do lado daquela igreja, né? Não, do lado a Sede do Açúcar, lá embaixo, descendo assim. Era a penúltima casa, a casa da gente. A penúltima casa do lado como é? A cerca da freira, onde tinha vaca. Tinha uma coisa de vaca, né? Aí eu saí de lá uns 3 anos para 4, nem sei quantos anos eu tinha quando eu saí de lá. Aí de lá vocês ficaram. Em Olinda. Em Olinda? Em Olinda foi. Aí o seu pai aconteceu 3 cenas cômicas, né? E depois disso ele se aposentou, né? Foi. Aí a senhora conheceu. Quando foi que a senhora conheceu Mestra Joana? Quando o pai estava tava doente, eu tinha 12 anos. Com esse despacho. Sim, 12 anos. Quer dizer, quem ia era... Aí a senhora se apaixonou com o espiritismo? Não, eu ia com mãe. E depois disso, mãe ficou indo, né? Assim, para fazer consulta, né? Aí, ali naquela frente, não tinha aquele muro, não. Na frente da casa Ali na dela. Sé, né? Assim, Ela sempre foi lá? Sempre foi lá. Só que era uma casinha de palha lá embaixo. Lá na Praça da Sé? Não, a casa dela. Então, na casa... Descendo, ela não tem 2 saídas, tem a saída por baixo que vem para cima, né? Por trás. Sim. E tem a saída de entrada de cima. Aquela casa de cima foi depois. A casa dela lá de embaixo, de palha. Caramba. A casa dela era de palha, lá embaixo. Em 1950 que ela fez a casa. Ela foi morar ali, casou e foi morar ali. Ficou viúva. Aí ela ia para ela fazia parte da, não sei o que, de Maria, certo? União da igreja. De Maria? Sim, da igreja. De rezar o terço. Aí, quando o padre, na hora da missa, que o padre levantava a hóstia, ela caía. Toda vez que o padre levantava a hóstia, ela caía. Aí o padre chegou, disse, o padre, naquela não tem coisa não, mandou ela procurar ver, mandou ela primeiro pro médico. Aí o médico não encontrou nada. Aí o padre chegou e disse, procura um terreiro. Procura um terreiro, porque eu acho que o seu caso não é de médico, não. E o padre muito... Ele, lá tinha em frente à igreja de São Francisco, tem um cruzeiro, né? Onde os negros não podiam entrar na igreja de branco. Então, eles tinham aquele cruzeiro. E aquele cruzeiro ficou. E o padre, o antigo, né, daquele tempo, ainda em 1950, aí começou a deixar os negros entrarem para a igreja, assistirem à missa, né? E os brancos tiveram que se acostumar, porque a ordem era do padre, ninguém queria saber, ele não queria saber. Ele dava comunhão aos negros, ele fazia, pronto, e ela fazia parte do coisa de Maria, né, ali. E ela desmaiava toda vez. Aí o padre viu que já conhecia o histórico dos negros que tinham mediunidade, né? Aí mandou ela procurar uma benzedeira, um terreiro, sei lá o que fosse. Aí foi descoberto que ela tinha mediunidade. Ela começou a trabalhar. Na cozinha dela de palha. E ali era muita gente. Ela ia fazendo, era muito, como diziam, milagres que diziam, né? Muitos milagres, muito casal que ela unia, muita doença que ela curava, certo? Através daquelas ervas. Aí, o dinheiro, ela foi fazendo, comprou a parte de cima e fez a casa dela para fazer o terreiro ali. Mas deixa eu ver se eu me lembro de uma história que disseram, assim, eu não lembro quando foi, o que foi, mas me disseram que ela fez uma espécie de peregrinação, né, Mestra Joana? Não, ela todo ano, quando ela era mais jovem,
ela ia para a Bahia desmanchar os trabalhos que ela não podia terminar de fazer, que ela não tinha força para fazer. Ela alugava um ônibus, certo? Com o dinheiro das pessoas que iam lá, as pessoas que podiam. E levava essas pessoas Que ela não conseguia. que ela não conseguia, ia no ônibus dela, que ela alugava, para a Bahia, para desmanchar lá na Bahia. E Manuel foi um deles, um dos últimos. Das últimas viagens que ele fez foi Manuel. Que Manuel, depois que ele deixou a mulher dele, ficou com Tiadinha? Aí então a mulher fez um trabalho para ele se acabar na estrada. Ele era caminhoneiro, antes dele trabalhar em ônibus, ele era caminhoneiro. Né? Aí fez um trabalho para ele se acabar na estrada. E principalmente depois que ele deixou ela para ficar com Didinha. Mas quando ele ficou com Didinha, ele trabalhava como caminhoneiro, porque tinha o caminhão dele, e trabalhava como no ônibus da Anápolis. Ele era motorista da Anápolis. Aí a mulher fez esse trabalho. Aí ele foi com uma viagem, uma carga que ele foi, o caminhão tombou na estrada, quase que ele morre. Aí disseram a ele, né, que a Dona Marizé, que ele fosse lá, ele já estava com Didinha. Aí ele foi para a Dona Marizé. Ela viu, ela disse, olha, que tinham feito aquele trabalho, que ela não podia desmanchar, mas que tinha uma viagem de peregrinação para a Bahia, que podia ser desmanchado lá, se ele queria ir. Ele disse, eu não tenho dinheiro. Ela disse, eu pago. Eu pago sua viagem. E pagou o trabalho, pagou a viagem, porque ele ficou a zero. Viu? Aí, até o emprego dele na Nápoles, ele perdeu. Viu? Acabou com o caminhão. Pronto, ficou a zero. A carga ele teve que pagar. A Didinha acabou com ele, né? Aí vocês foram... Assim, aí pronto, ele foi. Fez o trabalho e voltou. Aí quando ele continuou frequentando. Didinha chegou lá para dar um baile na Maria José. Como se a Dona Maria José fosse a rapariga de Manuel. Porque pagou a viagem, porque fez o serviço, porque não sei o quê. Aí ela... Pra fora! Bota essa aí. Aí disse o nome, né? Xizu. Pra fora da minha casa. Eu não quero essa mulher aqui. Eu não quero essa mulher aqui. Daqui pra fora. Vai embora, Didinha. Tropeçou, quase que Didinha cai no coisa. Ela botou pra fora. Didinha fora. Aí, Didinha chegou e disse a ele, se você voltar lá, eu deixo você. Ele deixou Dona Maria José. Ele não foi mais. Porque Didinha não quis. Aí Didinha levou ele para uma casa de Dona Toinha, uma mãe de santo lá. Amarrou ele. Tirou, deixou ele. Só faz o que ela quer. Ele só faz o que ela quer. Entendeu? Uma bestalhada. Aí... E tio Mário? Tio Mário tem 3 aposentadorias, né? É. Uma do Exército. Porque ela teve pena dele, porque ele viu que ele era bom, viu? Do Exército não. Uma do INSS. Uma do INSS. É. Uma como é? De professor, né? Do Estado, né? Que ele era professor universitário, né? Que faz faculdade, na faculdade. Ele é graduado, pós-graduação. Tem pós-graduação, né? E em escola, como diretor de escola. Ele era diretor da faculdade e diretor da escola. E professor da escola. Né?
Porque ele é inglês, né? Aí tem três Três aposentadorias. aposentadorias. E jornalista. INSS, Estado e governo. Estado e prefeitura. E prefeitura. É governo e prefeitura. Governo e prefeitura. É. Pois é. Pois é. E a mulher dele também é professora. E tio Tonho fazia os bonecos gigantes, né? O boneco gigante, Tonho fez a faculdade de arquitetura. E como é? Então era muito inteligente também. Muito inteligente. Isso era gastador, né? É estragado que são, muito bom para os outros. Estragado. Gostava muito de jogar. Jogo de bicho. Jogo de bicho, jogo de roleta, jogo de azar, qualquer coisa ele pegava para ganhar dinheiro e só perdia mais do que ganhava. Quando ganhava já tinha perdido tanto que nem valia a pena. E a senhora, mãe, sem nunca ter tido filho. Nunca ter tido filho. E Eu podia ter estudado, mas pai não tinha dinheiro para... tava nessa situação. Não tinha essa facilidade. Pra fazer. Uma facilidade de... Eu teria que trabalhar para poder pagar meus estudos. Porque a gente passou o vexame. O pai botou a gente no estadual estadual não, esse coisa vermelha aí, como é? Dom Vital. No colégio Dom Vital. Ele competia com esse... ai, meu Deus. Com um dos padres, era... uma faculdade que tem aqui em frente à praça do Jacaré. Né? Ali. Ele competia com ele. E a gente... eu só estudei um ano só. Mas pai, meu Deus, não pagava. A gente só era chamado. Antônia e Antônio Tomás compareçam à secretaria. Olha, vocês estão em... Né? Como é que diz? Atenção. Não, estão em... que tá devendo. Tem um nomezinho. Tem um nomezinho que ele dizia. A gente ficava morto de vergonha. Aí falava com o pai, mãe é quem pagava. Mãe tirava dinheiro daqui, tirava dinheiro dali, socorria a gente e botava para pagar o colégio. Até eu cheguei, disse, pai, eu não vou mais ficar, eu não venho mais para essa escola. Não dá mais para eu ficar nessa escola. Eu estou sendo constrangimento. Todo mundo sabe que quando chama fulano e fulano, é porque está devendo. Inadimplente. Aí está devendo, né? Aí eu cheguei, falei lá no coisa, digo, meu pai está com dificuldade de pagar. Vocês podem indicar, o senhor pode indicar um colégio bom para a gente, do Estado, do governo. Aí ele disse, olha, lá no Varadouro é um colégio muito bom. E vocês vão se dar bem lá. Porque vocês não precisam pagar. Certo? E aí deu, que ele era o diretor do SESI, o diretor da gente, era diretor do SESI da Cabugá. Certo? Aí era um colégio de profissão, como é? Que tinha profissão, tinha torneiro mecânico, tinha torneiro mecânico, tinha muita coisa lá. E a gente tinha também, as moças, né? Agora, eu no quartel aprendi a trabalhar com torneiro mecânico. Tonho foi torneiro mecânico. Tonho foi, a primeira profissão dele foi torneiro mecânico. Aí, pronto. Aí tinha a serralharia, tinha a torneiro mecânico e tinha a serralharia, serralharia, né, que era de ferro, né? Tinha o torneiro mecânico
E tinha esse outro que de madeira, como é? Carpintaria. Carpintaria, pronto. Aí Tony pegou o torneiro mecânico. Eu sei que... É muito fácil. Foi assim, É fácil. viu? Aí e eu fui como é? DKP, bordado à mão, bordado à máquina, corte e costura, tudo de uma vez só. Tudo eu queria aprender. E aprendi tudinho. Sim, e até hoje que a senhora tem a máquina. E eu não gosto de nada disso. Apesar de que eu gostaria de aprender a Costurar, costurar, mas viu? minha avó nunca teve tempo. Eu queria era vender, não. Vender ou dar essa máquina, viu? Essa outra máquina eu queria ficar só com uma. Pra que duas máquinas em cima da outra, rapaz? Com tanta gente precisando de máquina. Né? Vó. E o que eu queria mesmo era o gabinete dela, somente. Podia levar a máquina. Se a senhora quiser, eu dou pro quartel. Pra quê? Porque lá no quartel só tem uma máquina. Essa máquina, às vezes, tem que fazer manutenção lá, né? E lá faz, né? Não tô no quartel de manutenção, lá faz E como é que tu ia manutenção. levar? Oi? E como é que tu ia levar? Pô, eu me viro. Porque a máquina lá é diferente, né? Também tem que saber primeiro o que eles querem, né? Oxe, eles usam essas máquinas. Eu vou ver com a Everton, um companheiro, né? Eu vou ver, vou conversar com ele para ele falar com o pessoal da líder, né, da sessão, porque eles estavam sem máquina. Eles estavam sem máquina. Foi o sargento de lá, Eles sabem consertar? sabe? Ele podia consertar. Porque lá também faz peças pra qualquer coisa. Lá faz peça. Tem o torno mecânico, né? Lá faz as peças tudinho. Porque ele podia até consertar que tá aí, né? Pra mim. Sim, eu vou lá conversar, né? Eu vou doar uma e eles consertam a outra. Eu vou Pra falar, eu vou conversar com eles lá. Aí ô Everton, poderia falar aí, Mas agora, assim, agora não, né? eu vou. Não, agora não. Não. Agora não. Deixa você se familiarizar mais por lá. Eu tenho que ajeitar primeiro esse quarto. Se chegar alguém aqui para ver a máquina, aí lascou. Tá muito feio lá, aqui em casa. Né? Tá certo, vá se arrumar. Tá muito feio. Porque eu posso falar lá com o Everton para Everton chamar algum sargento para falar. Aí eu explico a situação, né? Que eu tenho uma máquina aí em casa, eu tenho duas máquinas em casa. Uma eu quero consertar para mim. Uma eu gostaria e a de outra eu quero doar. consertar pra mim, né? E eu vou conversar lá. E a outra eu gostaria de doar aí pro quartel e tal. Eu podia doar até com gabinete e tudo, sabia? Né? Já vim pra levar. Porque eles não têm. Onde É botar. ruim para levar. Eu posso falar também com o Sargento Tavares para ele. Porque ele também tem o carro dele, que é um carro grande. Posso falar com ele para ver se ele consegue desenrolar o carro dele para levar para lá. Mas para isso eu tenho que saber a situação se o pessoal lá tá precisando ainda de máquina. Mas deixa. Porque só pra senhora ter noção, lá tava cheio de pano, cheio, tava ao ponto que você abria a porta, você dava de cara com o pano pra fazer as coisas, Quem é que costura? mas não tinha, Quem é que costura? não tinha. Não tem quem costure. Era o civil que pegava os tecidos, levava para casa para costurar em casa, para no dia seguinte levar para o quartel. A senhora está entendendo a situação que eles estavam? E eles estavam, no começo desse ano, para ensinar para o pessoal, estavam costurando na mão. Estavam costurando na mão. Foi quase agora que eles conseguiram uma máquina lá. Né? Mas para isso tem que ajeitar minhas coisas aqui primeiro. Tem muita coisa para consertar aqui, eu não tenho tempo. Tenho saído muito, para resolver as coisas, meus pratões, minhas panelas estão doido para fazer essa parte de baixo do coisa. Aí a senhora conseguiu ganhar esse apartamento aqui, graças ao governo, né? Graças a Dona Maria José, a Joana, o pessoal do centro de Upiraci. Mas como foi o rolê para pegar esse apartamento aqui? Olha, a gente foi pro Rio.
certo? Eu morava em casa alugada junto à casa de tia, lá na Vila Popular. A senhora foi de... Aí eu vendi tudo. Vendi, dei minhas coisas, tudo no primeiro casamento. No casamento, né? O imóvel do casamento. Semi-novo, né? 2 anos. Mas essa mesa aqui não é do teu casamento? Não. Isso aqui foi um pagamento do como é? Da vassoura? Não, onde eu trabalhava. 13º salário. Porque a Marinete não tinha dinheiro para me dar. Ela tinha de dívida, comprou um carro para o filho, né? O sobrinho. E ajudava o ex-marido a pagar a faculdade das filhas dele. Né? Aí ficou endividada. Botou o cartão ouro todinho dela, se lascou. Aí ela chegou, perguntou, disse, se você aceita como pagamento essa mesa com aquele coisa e as cadeiras? Aí eu disse, você não quer não? Assim, não. Eu ainda vou lhe dar de presente a mesinha, aquela mesinha do quarto. Eram 2 mesinhas. Ela disse, é uma mesinha, você pode levar também. Poxa, só aqui, né? Aí pronto. Eu não sei que hora é essa, né? Meia-noite. 1h20. O quê? Que hora eu vou acordar de 6 horas, menina? Eu vou sair amanhã. Amanhã não, hoje, né? Eu começo a contar a história. E Mas não eu vou. acaba nunca hoje. Aí assim, a senhora... Esse apartamento aqui é mais moderno que a senhora, né? Mais novo que a senhora. Olha, quando eu era noiva, eu vim com o Tonho, que queria comprar um apartamento assim. Tava ainda fazendo como é que diz? Mudança. Não, no papel, né? Os lotes, já vendendo os lotes. Os apartamentos aqui. Eu vim para Jardim Brasil com o Tonho queria comprar, mas o dinheiro dele era muito estragado, não tinha. Ele era cabo, mas não tinha dinheiro para comprar um apartamento que era noivo. Peraí, tio Tonho era cabo? Era cabo, da aeronáutica. Aí fui no negócio da ditadura que pegaram ele e sequestraram ele. Por engano. Por engano. Ele sendo cabo. Sequestraram ele por engano. Aí Tonho pegou, quando saiu, voltou e deu pá. Paulo até hoje recebe um bom dinheiro da aeronáutica, continua na aeronáutica, aposentado como cabo, né? E o Tonho perdeu porque ele deu pá. Entendeu? Então disse que estava de serviço, não sei o que, estava em missão. Essa mãe, nós, entregou. Eu falar tudo. Aí pronto, mandou um requerimento, sei lá, uma denúncia lá para Brasília. Aí na ministra, não sei o que, a conta, aí vetou ele. Rua. Pronto. Quem era que queria se envolver com a aeronáutica? Na ditadura, imagina. Quem queria? Né? Aí meio que vocês conseguiram... Sim, aí esse apartamento aqui passou-se muitos anos, eu estava casada. Olha, foi em 70... Não, foi 60... Foi nos anos 60 que fizeram esses apartamentos. Né? Aqui, em Jardim Brasil. Que aqui era fosforita, né? Por isso que tem esse poço aí. Esse poço aí quem cair nele, ninguém encontra não. Porque afunda num fosfato. É uma lama. Como como é que se diz? Eu sei. Quanto mais você faz força para sair, mais você afunda. Eu sei, que nem areia movediça. Pronto, aí eles pegaram, né? Fizeram ao redor. Aqui era coqueiro, era aquelas frutinhas. Eu lembro que tinha.
Pronto, eu tenho a história dele por aí em algum lugar. Eu tenho uma história dele já do Brasil em algum lugar. E agora assim, é a mais antiga, né? Daqui. Desse apartamento é. Desse bloco aqui é. Desse lado de cá. Lá não sei. Viu? Aí foi quando eu fui pro Rio em 75, parece. Eu cheguei do Rio em 75, mas eu só passei 6 meses. Aí vim embora, né? No mesmo ano. Aí quando fui em 76, eu estava morando na Miribeira com mãe. Aí a mulher aqui, a proprietária daqui, desse apartamento, a costureira, queria ir para São Paulo, atrás de um namorado lá. Que era muito bom, que não sei o quê, botar na cabeça dela, que lá ele ia ganhar muito dinheiro. Aí, mas isso tudo era coisa de Joana, rapaz. Tudo era coisa de Joana, isso tudo eu devo a eles, a espiritualidade, por isso que todos os dias eu rezo para eles, todo dia. Aí ele chegou, fez o quê? Um mozinho, não tinha coisa, chegou, Paulo foi quem comprou no nome de Paulo para eu morar. Paulo era solteiro, certo? Aí comprou no nome de Paulo, o apartamento foi comprado no nome dele. Mas quem pagava era mozinho, entendeu? Aí a gente veio morar aqui. Aí comprou, aí é óleo. Aí que eu botei demais na vasilha e tirei do dentro. Eu não entrava mais na vasilha do óleo. Sim, aí ele chegou a 1.000. Paulo emprestou a ele 1.000 para comprar a chave. Ele pagou a ele depois, mas ele emprestou a ele R$ 1.000. Ficou no nome de Paulo. Aí foi quando, olha, se vê a coisa como é que é, meu Deus, como Joana me ajuda, meu Deus do céu. Gratidão, 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 Mestra Joana, vovó Catarina, seu Maluguinho, seu Rico Aquelé. E toda a força da Jurema, todinha, certo? Que me ajudaram a gente. Paulo comprou, ficou no nome de Paulo e a gente morando aqui no nome de Paulo. Aí, o governo, a Coab, veio, e aqui era Tabajara. Aí comprou essa parte todinha da frente, 27 e 28, essa parte daqui, do meu pra cá. 3 mais 3, 6. O outro lado ficou para Nova Olinda. A Nova Olinda foi quem comprou o outro lado. Diz Leninha, não é Coab. É Nova Olinda. Aí a Coab agia do jeito assim, dava direito a quem morava, certo? Estava no nome de Paulo. E ia continuar no nome de Paulo, e quando o mozinho morreu, eu estava lascada. Que eu não tinha. Como é que eu ia provar que eu era mulher de Paulo? Se eu era mulher do outro, né? Quem morreu foi o outro. Aí veio a Coab e desligou o Paulo daqui, me botou, mozinho, né? Mozinho. Só que mozinho ganhava 3 salários. Mozinho ganhava 3 salários. Justamente o que eles exigiam é que todo morador, proprietário, ganhasse 3 salários. Aí mozinho comprovou que ganhava os 3 salários. Isso foi em agosto, foi em agosto. Não, foi em julho. Quando foi em agosto, depois que fez o contrato, a firma fechou. Se fosse fechado antes, como é que ele ia comprovar que ganhava 3 salários? Não ia comprovar, a gente ia perder o apartamento. Mesmo morando nele, a gente ia perder porque não tinha como pagar. Certo? Essa se tornou a mais antiga. Aí foi em 76. Viva. Em 76. Pronto. Aí foi quando ele pegou o apartamento e foi pra gente. Ainda faltava 12 anos
para a gente ser proprietário dele, pagando. Certo? Aí mozinho adoeceu, morreu, e eu corri atrás, fazendo rifa de brinco, lá no Centro Suami, que também me ajudou. Eu não posso tirar o que eles fizeram também por mim, certo? Me ajudaram também, o Jubiraci com o Suami, juntaram a força dos dois e me seguraram aqui. Mas Eu como consegui. assim, Jupiraci? Sim, porque, porque Não. Bonzinho ia para lá, Não, sim, né? sim, E eu ia para cá. Onde é o Jupiraci? Jubiraci é Dona Marizé, E some? em Campo Grande. Que você era pequenininho, que você ia, que corria, subia aquela escada, brincava d'água com os carrinhos naquele terracinho de lado do centro. Tinha cheio de cadeira, que eu usava bata. Ah! Pronto, eu era dali, né? Pronto, ali me ajudou também. Aí eu fiz a rifa, vendi os cantourinhos, boiou. Aí faltava mais R$ 50. Aí botei na rifa de novo, completei o dinheiro e fui na Coab. Corri antes dele se acabar. Entendeu? Aí dei entrada, corri mesmo para botar tudo em dia, tudo em dia, tudo em dia, tudo em dia. Ah, teve uma amiga que me emprestou uma corrente lá de R$ 1.000. Eu paguei ela de 100, de 300, de 50, mas terminei os 1.000 dela todinho, entreguei. Dei a ela os R$ 1.000 dela. Aí eu já estava viúva, mas eu consegui pagar esses R$ 1.000 dela, certo? Aí, o que aconteceu? Ele morreu e eu automaticamente passou para mim o apartamento, certo? O meu nome. E aí eu acho que não passaram nenhum papel, não. Eu não tenho conhecimento de que ela colocou no nome dela, não. Vem? Não sei. Faz reforma, faz tudo, não sei. Qualquer dia desse assim uma pergunta. Eu não. Eu só não estou mandando ela pagar eu mandei ela para pagar o IPTU que ela paga. Se que não, com a ausência de pagamento do IPTU, ela pode perder, O apartamento. né? Aí ela está pagando o IPTU, porque eu disse a ela. Essa da frente também, era outra. Agora eles não pagam o foro. Eu pago. Não precisa, né? O quê? Nino, isso é renda da Marinha. Quando a Marinha se irmar com a cara da gente, ele toma. Mas confere que eu sou do quartel, que eu sou do Nada exército. a ver. Nada a ver. Confere que a senhora não paga energia. A conta de hoje já veio? Já, R$ 100. R$100? Já paguei. Já paguei. E a conta de água? Ah, é 41. 41, né? Já é fixo. Ainda continua. Deixa, não vou nem mexer. Deixa pra lá. Eu posso pagar. Se era 84 eu pagar, Oxi. né? Desceu pra 41. Tá bom demais. Eu pagava 9, né? Minha vozinha. Menino, Tem quantos vai dar anos, 2 vó? horas, vai dar 2 horas. Tem 75. Não dormi se eu não. Boa noite, vó. Oxi. Eu fiz de comida, de baratinha e sozinho na vida. Boa noite, vó. Que Deus te abençoe. Minha vozinha já passou por tanta coisa. Minha vida como é que se diz? É um romance, um livro. Já a minha é um livro triste. Não, Um livro de superação. não, é um livro de superação. Graças a Deus, né? Você foi bom pra mim, sua vida foi boa pra mim e eu pra você. Né? Até nisso eu
É como eu sempre falo pra senhora, né, vó? É como eu sempre falo pra senhora, se eu tivesse ainda lá, ou eu estaria morto, ou eu estaria preso. Pois é. Das duas, uma. Boa noite, vó.